Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda se você ama o futebol brasileiro. Eu sou o Caio e esse é o 11 da quarta rodada do Brasileirão 2026. Você já sabe que é aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Goleiro. Antes de falarmos do goleiro, para essa quarta rodada tivemos 3 jogos que foram adiados. Bahia contra Chapecoense e Botafogo versus Vitória foram adiados porque o Bahia e o Botafogo estavam jogando os jogos da Libertadores. Os baianos foram eliminados pelo O'Higgins nos pênaltis, enquanto os cariocas seguem agora para a terceira fase da pré-Libertadores. E o jogo entre Flamengo e Mirassol também foi adiado porque o Mengão jogou o jogo da volta da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. E o time argentino foi campeão pela primeira vez em pleno Maracanã. Portanto, não estranhe se você sentir falta do seu time do coração. Nessa rodada, o único goleiro que não foi vazado foi o Rafael, do São Paulo, mas a nossa escolha vai ser o Everson, do Atlético Mineiro. O Everson teve ao todo 5 defesas no jogo, mas a nossa escolha vai principalmente porque foi dele a assistência para o belo gol do Vitor Hugo para empatar o jogo contra o Grêmio. Uma pena para ele é que o Imortal estava afiado. Zagueiros. O nosso primeiro zagueiro é Gustavo Gomes, do Palmeiras. Na vitória do Verdão contra o Fluminense, não, o Gustavo Gomes não fez gol, mas teve 7 duelos ganhos, 6 cortes, 2 recuperações de bola e mais um chute defendido para ajudar o Palmeiras a sair com a vitória. E ao lado dele, um rival, João Pedro Choca, do Corinthians. Foi Choca quem empatou o jogo para o Corinthians contra o Cruzeiro no Mineirão, de cabeça depois do cruzamento do Garro no escanteio. Além disso, Choca teve 4 duelos ganhos, 2 recuperações de bola, 2 cortes e mais 3 chutes bloqueados. Um deles depois da jogadaça do Arroio já no finalzinho da partida. De rejeitado nos testes físicos do Torino para decidir um grande jogo no Brasileirão. Laterais. Improvisado na lateral direita, Juninho Capixaba, o lateral esquerdo do Red Bull Bragantino. Contra o Atlético Paranaense, lá no estádio municipal Cícero de Souza Marques, ele teve 10 duelos ganhos, 4 recuperações de bola e 5 desarmes. Mas ele vai ser improvisado pela direita porque foi por ali que ele fez um golaço de falta para abrir o placar para o Bragantino contra o Furacão. Uma batida praticamente perfeita. E pela esquerda, Marlon, do Grêmio. O camisa 23 do Imortal, também pela direita, fez um cruzamento perfeito para o nosso volante. Meio campo. Eric Noriega, do Grêmio Porto Alegrense. Ele recebe o cruzamento do Marlon e cabeceia no chão, por baixo do goleiro Everson, para abrir o placar para o Grêmio. E para devolver a assistência, o Noriega tocou para o Marlon, agora sim na esquerda, para de fora da área fazer um golaço, no ângulo indefensável. Um gol e uma assistência para cada um da dupla do Grêmio. Seguimos o nosso meio-campo com Matheus Pereira, do Cruzeiro. Apesar do empate do Cabuloso, o Matheus Pereira jogou bem, criou boas chances e teve 3 passes decisivos no jogo, além de ter sido dele o gol que abriu o placar para o Cruzeiro. Depois da bola sobrar para ele na entrada da área, ele bateu chapado para vencer o Hugo Souza e colocar o Cruzeiro na frente. E ele quase saiu com uma assistência para o Caio Jorge, mas a posição do atacante era irregular. E ao lado dele, apesar de ter jogado um pouco mais avançado nesse jogo, temos Lúcio Acosta, do Fluminense. O Flu foi vencido pelo Palmeiras lá na Arena Barueri, mas se teve alguma chance de empatar o jogo, foi com o Lúcio Acosta nesse jogaço lá em São Paulo. Quando já estava 2-0 pro Palmeiras, ele armou a jogada, pegou a sobra, limpou o Marlon Freitas e o Gustavo Gomes e bateu no contrapé do Carlos Miguel. Ele ainda botou o goleirão Carlos Miguel para trabalhar mais uma vez em um belo chute cruzado, mas depois da finalização, ele sentiu e foi substituído no intervalo. Atacantes. Já que falamos do lado derrotado do confronto, vamos falar agora dos vencedores. E temos uma dupla de vencedores, começando com o nosso camisa 9, Vitor Roque, do Palmeiras. Com 7 minutos, ele invadiu a área e sofreu um pênalti polêmico cometido pelo goleiro Fábio. Com todo respeito a todo mundo que achou polêmico, eu achei pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e bateu rasteiro no meio para abrir o placar para o Verdão.
Depois, ele ainda carimbou o travessão depois de fazer uma jogadaça na diagonal. Quem fez uma jogadaça na diagonal e fez sim um golaço foi Alan, camisa 40, na ponta direita. Ele recebe na direita, limpa 2 jogadores do Fluminense e bate. Mesmo a bola tendo desviado e vencido o goleiro Fábio, foi uma belíssima jogada para fazer 2-0 para o Palmeiras. E fechando os nossos 11 pela ponta esquerda, ele, Neymar Júnior, camisa 10 do Santos. Contra o Vasco da Gama lá na Vila Belmiro, o Santos conseguiu a sua primeira vitória no Brasileirão, 2-1 para o Peixe com 2 de Neymar. Depois da boa jogada do Gabriel Bontempo, o Moisés encontrou o Neymar invadindo a área pela ponta, que chapou no cantinho do goleiro Léo Jardim. O Vasco ainda empatou com Cauã Barros, mas aí depois, amigos, aí é golaço de craque. Depois do lançamento do Arão, a zaga do Vasco se atrapalhou e a bola sobrou pro Neymar carregar e fazer de cobertura de esquerda para balançar a Vila Belmiro com o gol da vitória. Com os 2 gols, o Neymar agora é o 10º maior artilheiro da história do Santos, com 152 gols. Neymar Júnior é o grande craque da 4ª rodada do Brasileirão. Menção honrosa. A menção honrosa dessa rodada é bem rápida, mas não poderia passar batido. Cauli, o novo camisa 80 do São Paulo. Ele fez o seu primeiro gol como jogador do tricolor paulista e de quebra foi o gol da vitória de pênalti contra o Coritiba, para manter o São Paulo vivo na briga pelo topo da tabela. Agora, o tricolor tem os mesmos 10 pontos do que o líder Palmeiras. Esses foram os 11 da 4ª rodada do Brasileirão 2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Deixa agora o seu like, se inscreve no canal e se você acha que faltou alguém, comenta aqui embaixo. Aproveita e segue a gente também nas redes sociais, @11 da rodada, tudo junto e por extenso. O Brasileirão volta no dia 10 de março e com o fim da rodada, o 11 volta também. Confira aí os jogos da 5ª rodada do Brasileirão. Tamo junto e até logo!